adiantei algumas coisas, só questão mesmo mais, tipo, de pôr o título, essas coisas, e coloquei também ali a parte já do explicando sobre Octares, vai ser mais direto hoje. Tá. É, Majore, William, vocês que estavam assim um pouco, vocês estavam fora, né, da última reunião, e vocês lembrassem um pouquinho a ideia que vocês tinham falado de como mudar a questão do desafio. Como assim? Tipo, fala o que a gente tinha pensado sobre? É que, tipo, lembra que você tinha falado lá no grupo de, acho que foi, tipo, de mudar, tipo, a pessoa recusar o desafio e não ser penalizado, né, teve tudo isso. Ah, sim. Então, é porque eu fiquei bem confuso nessa questão do desafio, porque parecia que era tipo assim, vai ter o desafio lá, aí depois eu vou falar, tipo, eu quero te desafiar. Aí você teria um tempo lá pra fazer e tal. Só que eu não acho que seria o ideal, porque, por exemplo, pode ter gente que não vai querer participar do desafio, então a pessoa vai estar se prejudicando, saca? O que eu acho é que, Uhum, por exemplo, saca, sei lá, tipo, Fortnite, tem lá o passe de batalha com os desafios do próprio jogo. uhum, Eu tava imaginando que a gente poderia fazer alguma coisa assim. Então, por exemplo, cada temporada teria um desafio tal, sei lá, tipo, ajude 15 pessoas, tem avaliação, média de avaliação 4 durante, sei lá, quanto tempo, enfim, propor algumas coisas assim. E seria uma lista de desafios. Aí o pessoal ia fazendo e ia ganhar, tipo, os pontos extras, saca? Tipo, um bônus a uhum, mais, sei lá, um vezes dois. E aí, uhum, assim, ele iria conseguir chegar no top um, por exemplo. Se ele quisesse só ajudar o pessoal, ele ia continuar ganhando aqueles pontos padrões da plataforma. Era isso que eu uhum, tinha pensado. Porque, tipo, iria evitar também essa questão de, eu vou te desafiar, e aí, pô, você não aceitou, você vai se prejudicar, e também teria assim, a pessoa vai poder ser desafiada, tipo, uma vez, tipo, não uma vez por pessoa, mas seria um desafio de cada vez. Então, por exemplo, tem eu e o William querendo te desafiar. Aí eu te desafio lá, aí beleza, você foi, ou já se prejudicou, ou ganhou ponto, enfim. O William teria que esperar esse desafio acabar pra você entrar. Então, tipo, acaba que fica muito, tipo, acaba ficando mais confuso, né? E até aumentando um pouco a complexidade do projeto. Eu acho que se mantesse, tipo, sei uhum, lá, um mural de desafio por temporada ou coisa assim, em que a pessoa ia ganhando um bônus a mais, eu acho que poderia encaixar, né? Talvez. Mas aí, não sei. uhum. Teria que ser Então, discutido aqui. então, rapidinho, David, antes de você falar, porque às vezes pode acabar complementando o que eu vou falar, é que foi um bom ponto, porque eu acabei de ver aqui que a gente não colocou uma das coisas que a gente tinha discutido, que era missões, porque seria esse intuito, as missões que a gente tinha falado na última reunião, de que as missões seriam desafios já pré-estabelecidos, né? Não desafios, seriam as missões mesmo, tipo assim, sei lá, ajudou 20 pessoas, e aí ganha um baú com Sei. essa missão de recompensa, sabe? E nesse baú ia ter Sim. tanto ouro quanto as joias, sabe? Mas Sim, é só bom, mais bom uma ponto coisinha. também. Eu acho que, tipo assim, ao invés da gente chamar de missão, poderia, tipo, já encaixar no tema de pirata e botar, tipo, sei lá, Odisseia. Uma parada, assim, mais voltada Boa. pra, Uhum, saca? Um negócio mais customizado mesmo. Então a pessoa teria lá as explorações, Odisseias dela e tal, e um uhum, negócio assim. O David, que você ia falar? Aí ia dar mais um parecer técnico aqui sobre o que vocês estavam falando aí. Pensando numa visão mais de passe e missões, tecnicamente é mais complicado de implementar do que, por exemplo, o sistema lá de desafios. Então, o sistema de desafio dá para rolar vários simultâneos também, isso tem a ver mais com a lógica dos desafios em si do que com a implementação técnica de fato. Então, uhum, tipo, sei lá, vamos supor uma implementação técnica ali dessa parte dos desafios. Você pode simplesmente ter uma data de início e uma data de fim de um desafio, e aí quem está desafiando quem, a partir dessas datas você consegue buscar quantos pontos cada usuário fez e depois determinar o ganhador. Então, tipo, é muito simples a parte de implementar. Agora, por exemplo, uma parte de implementar um passe de batalha, a gente tem outras travas ali, como por exemplo, o que que eu tenho que pagar para entrar no passe? Ou é livre para todo mundo? Se é livre para todo mundo, então eu só vou ganhar ponto infinito? Como é que meus pontos vão embora? uhum, Tipo, a ideia. Bem, o que eu tinha falado não era muito questão de passe de batalha. Era tipo.
a ideia dos desafios que tem. Então, por exemplo, para tu conseguir mais ponto lá, tu faz os desafios. Então, tipo, a ideia era mais uma lista de desafios, ao invés de um passe, que a pessoa iria estar lá, saca? Tipo, ganhando coisa para trocar, e aí ela teria que pagar o passe para entrar, saca? Entendi. Era mais a questão de um mural mesmo. Justo. Não, as missões pode até ter, só que, por exemplo, implementar as missões é mais complexo. A gente teria que ter ali uma. A gente tem que ter uma tabela ali só para isso no nosso. A gente teria que salvar esses dados ali, as missões que são possíveis dos usuários fazer, quantos pontos ganha, quantos pontos perde. Sim, Se a sim. gente for implementar a questão de missão ou então essa ideia de, entre aspas, passe de batalha é mais complexo do que implementar desafio, na minha visão ali. Mas aí, beleza. Tem também a questão que eu fiquei me perguntando o seguinte, a gente tava com um problema que era como o usuário perde pontos. E aí essa questão dos desafios poderia solucionar uma parte desse problema já, porque o usuário tendo desafios com outros usuários, ele pode simplesmente perder pontos porque perdeu o desafio. Né? Agora, beleza, se a gente tira essa questão de desafios, como é que o usuário vai perder pontos? Beleza, ele vai gastar ponto ali com aquela montando o navio, né? Era alguma coisa assim que a gente tinha definido. O usuário ia poder gastar os pontos dele com coisas visuais ali. Só que beleza. A gente entra no ponto, pô, será que de fato o usuário vai querer? Isso é realmente importante? Pô, tem um navio assim, um bonitinho, um pirata bonitinho. Tipo, será que o usuário vai de fato querer gastar os negócios, os pontos, as moedas dele com isso? Ou será que é um negócio assim meio, sei lá, tipo, tanto faz? Tipo, se o cara não liga pra interface do bonequinho dele, tanto faz, tá ligado? Então, tipo, ele não vai gastar. Agora, tipo, querendo ou não, a parada da competitividade aumenta ali a competitividade mesmo entre os pontos dos usuários, né? Aí vai por ordem. Primeiro o Ian fala, depois o Madiar. Beleza, só contextualizando um pouco antes da gente votar de fato. Enfim, a gente não tinha falado das questões das missões aqui no documento, mas é nesse estilo que a gente tinha falado, então a gente vai ter que ver essa questão de que o David falou, da complexidade, né? Mas seria até então o único jeito de conseguir tanto o baú quanto as joias, né? Que as joias, a única função dela é comprar esses desafios. E a questão do desafio a gente implementou como uma questão de competitividade entre eles e também por estar dentro do tema. Tipo assim, você tá desafiando, como se fosse, tipo, desafiando um outro pirata, sabe? Tipo, já que tá no tema de pirata, então, tipo, ter essa competitividade, como se fosse, tipo, saquear o produto dos outros, né? Tipo, você tá invadindo ali o navio um do outro, tá? A gente pode, talvez, pensar numa dinâmica assim. Não que eu falo visual, né? Talvez, tipo assim, mais narrativa, né? Mas seria mais ou menos essa ideia. Beleza, boa. Pô, falando essa questão, né? Tipo, que seria a missão que ele iria ganhar o dinheiro para comprar o desafio, eu acho interessante. Aí eu fico pensando, a questão do. Tipo assim, o pessoal vai comprar o negócio do barquinho dele lá, vai fazer o boneco dele. Só que aí isso eu acho que já entra numa questão de que a gente vai ter que fazer o próprio design customizado e pode aumentar muito a complexidade. Eu acho que se a gente fizesse tipo um PVP, né, com esse desafio, a gente pode fazer assim. O pessoal escolhe se quer participar ou não da gamificação. Eles botaram para participar da gamificação, aí ele vai participar do ranking, vai participar dos desafios e tudo mais, e aí, querendo ou não, ele vai prejudicar, mas ele teria aceitado, tipo, teria o consenso dele, saca? Então eu acho que para essa primeira versão seria interessante essa questão das missões e dos desafios, né, que eles podem se desafiar. Aí eu acho que mais pra frente poderia colocar essa questão de, como que fala? Do o bonequinho dele lá, customizado, Avatar. Aí eu acho que seria mais interessante botar futuramente por conta da que pode ser mais difícil, né? Ter essa questão de design e tudo mais. Show. Letícia, você queria falar? Baixou a mão. Fala aí. Não, eu ia comentar dessa questão dos artefatos, né? Que inclusive foi algo que a gente comentou na última reunião, que a gente considerou assim de menos prioridade. Então, tipo, tava considerando que o usuário gastaria o dinheiro, os joias comprando esses outros artefatos, né? Só que a gente viu que
assim, e teria que fazer tudo personalizado, então dependendo, talvez não desse tanto tempo. Então aí a gente falou, pô, então a forma de usar vai ser comprando, tipo, os desafios, né? Tipo, usando uma joia, algo do tipo. Então, tipo, só foi pra complementar essa ideia aí de vocês. Eu levantei a mão. Beleza, Essa boa. questão do desafio eu acho que seria mais interessante pra gastar mesmo. Aí, Eu sei também lá, acho. eles iam ganhando os pontos e colocavam num baú deles lá. Uma coisa assim. Beleza. Eu acho que a gente tem que pensar também, uma coisa importante existem coisas que a gente tá pensando aqui que dá pra implementar, só que não dá pra implementar no prazo que a gente tem, que é até o fim do semestre ali. Então, beleza, dá pra gente deixar essas ideias guardadas e definir aqui só o que de fato a gente vai conseguir implementar até o fim do semestre ali. Então, a gente, por exemplo, teve essa ideia aí do cara conseguir customizar visualmente o barco ou o pirata dele, avatar e entre outros. Isso é uma ideia que dá pra gente implementar, só que é inviável que seja executado dentro do prazo que nós temos. Então, beleza. Tipo, a gente deixa isso anotado e aí vê o que é que dá pra gente fazer agora. Beleza, os desafios dá? Beleza. E aí a gente decide também se a questão ali das missões barra passe de batalha, né? Não sei como é que a gente vai definir isso de fato, se vai ser um passe, se vai ser só as missões aleatórias ali que o cara compra, se isso também é viável. Então, dado que a gente tem essas três ideias, acho que são as nossas três ideias principais, a gente não teve mais nenhuma ideia diferente disso, cabe a gente aqui agora decidir quais dessas três a gente vai implementar, né? No caso, dessas duas. E se vai dar para implementar as duas. E qual que a gente foca primeiro, né? Pô, a gente foca primeiro em desafios ou a gente foca em missões? Tipo, qual que é mais importante? Porque existe um negócio que dá pra gente fazer, que é, por exemplo, a gente terminou a parte de desafios. E aí a gente começou a implementar a parte ali de missões, só que não acabou. Então, tipo, a gente não sobe isso pra produção e deixa só a parte de desafios e aí isso vira o nosso MVP final. Então, dá pra fazer isso também. Yeah? Eu ia falar que essa questão, tipo, de separar do que é prioridade ou não, realmente, tipo, concordo. Essa questão dos perfis, não acho que é viável de fazer. Essa personalização de perfis é uma coisa muito, muito complexa. E a única coisa, tipo, dos que a gente tinha anotado ali, que a gente falou que era para deixar para depois, seria esses artefatos. Aí agora, inclusive, até coloquei um asterisco ali, para a gente saber logo assim de cara. Mas de restante, a gente tinha analisado tudo na reunião e de acordo com a gente acha que é viável de fazer, sabe? Aí eu não sei se vocês concordam. E os itens Eu, especiais também, agora que eu vi. Itens especiais e artefatos. São os que a gente deixa para depois, caso sobre tempo. Beleza. Sobre as missões ali, eu acho que concordo com a Majoli ali que ele falou. Acho que é uma parte crucial ali do sistema, né? Que o pessoal vai usar ali. Dá pra gente fazer uma análise técnica depois ali para ver qual que vai ser a complexidade disso. Mas tendo uma visão aqui por cima, assim, eu imaginando assim, a complexidade técnica, acho que dá pra fazer os dois, sim. A parte ali, tanto dos desafios quanto a parte de missões. Ótimo. Major, o que que você acha? concordo com o David, mano. Porque acaba que são duas coisas que vão ficar muito interligadas, né? Então, Uhum. Tipo, meio que se não tiver missão, não vai ter como comprar o desafio. Então a gente teria que reformular a gamificação de outra forma, né? Nessa parte. Mas, então beleza. Do eu acho, tipo restante, assim, eu acho que a gente poderia colocar, né, no PGG essa questão, mas aí se a gente implementar já a missão, já é meio caminho andado, porque eles já vão ter a forma deles ganharem o dinheiro. Depois é só a gente criar os desafios, né, pra eles gastarem. sim. E aí também eles vão, tipo, a gente ia a cada tantas notas ruins, né, tipo de avaliação, eles iriam perder também dinheiro e tal. Então, eles não vão estar só ganhando, enquanto a gente não estiver implementando os desafios, sabe? Que eles vão estar perdendo só que em menos quantidade. Aí, Beleza. É, então a gente foca nessa implementação das missões aí. E aí tem uma coisa interessante que a gente pode pôr. A mesma ideia do questão de vídeo lá, que a gente tinha falado com o Wildenberg.
Que seria interessante se tivesse, só que a gente não ia colocar como se fosse algo necessário para o MVP. Então dá pra gente colocar que missões são necessárias para o MVP, mas os desafios não. E aí, se a gente conseguir terminar desafios antes, até o prazo final ali da disciplina, seria algo que eles olhariam com mais carinho ali, né? Tipo, se a gente bota lá que vai entregar e não faz, tipo, lascou. Agora, tipo, se a gente botar, a gente não, a gente pretende fazer, só que não agora. E a gente entrega junto, o pessoal fala, conseguiram entregar isso aqui. Então, tipo, acho que seria mais interessante a gente colocar essa parte de desafios como um plus e não como um requisito necessário para o nosso MVP. Não sei o que vocês acham. Hein? É porque, tipo, eu acho que se não tiver desafio, fica muito vazio a gamificação, sabe? Tipo, eu entendi essa ideia, tipo, de dar a impressão de ser algo mais bem feito, mas pode acabar atrapalhando o PGG de forma que fique parecendo algo raso, sabe? A gamificação. Entendi. Então, é, eu discordo um pouco nesse ponto, porque, tipo assim, a gente não tem um prazo de, sei lá, tipo, 8 meses para fazer uma super produção. Então, querendo ou não, tipo, vai parecer meio raso. Eu acho que eu concordo com o David, da gente meio que adicionar esse a mais, se der, entendeu? Porque a gente, por conta do tempo, realmente. Aí, Porque, tipo, vendo aqui, se não tiver, por exemplo, os desafios, então não vai ter a parte de comprar, né, os desafios. Consequentemente, não vai ter as joias também, porque as joias são os não, que tipo, compram o desafio. Então, meio que fica só a o questão é, ranqueamento e o título das pessoas e as missões. não, sim, mas tipo, o que eu tô pensando é assim, a gente não prometer pra eles os desafios, entendeu? Porque, por conta justamente do tempo. Se der, aí a gente implementa. Mas eu acho que, tipo, é interessante a gente não prometer pra eles, pra não ter aquela questão de virar débito técnico que o Ajax fala, saca? Porque senão Uhum. a gente acaba prejudicando a equipe aí, entendeu? Certo. E os outros, o que que acham? Vocês acham que a complexidade do desafio vai atrapalhar o nosso desenvolvimento? Só antes de todo mundo responder, eu quero passar um overview aqui, para vocês terem mais ou menos a mesma visão que eu tô tendo sobre a parte técnica disso. Imaginem o seguinte, a gente tem uma equipe dividida entre back e front-end, onde a gente tem tecnologias aqui que ninguém é Master of Peace de nenhuma delas, né? Então, tipo, a gente selecionou ali JavaScript, React, e aí vai ter que todo mundo. A gente já tem o processo de curva de aprendizagem dessas tecnologias e essa linguagem de programação que a gente está usando, tanto no front-end quanto no back-end. Então, fora todo esse processo, essa curva de aprendizagem que a gente vai ter, que demora ali um tempo, não é um negócio que você pega de um dia para o outro, não é uma semana, são meses de aprendizagem até você masterizar ali alguma coisa. A gente ainda tem a própria complexidade do nosso sistema, né? Então, tem coisas ali que, querendo ou não, vai ser corrida. Não vai ser um trabalho justo, alguém vai ficar com mais trabalho em dado momento, outras pessoas vão ficar com menos, e a gente vai ter que ir tocando. Então, o que eu tô querendo dizer? Quanto mais coisa a gente adiciona, mais apertado a gente vai ficar para trabalhar. Então, cada vez mais a gente vai estar com pressa. Então, se a gente adicionar algo que é necessário para ser entregue no MVP, vai ter que estar lá, senão a gente vai perder nota. Se a gente adicionar algo que não é necessário para ter no MVP, então a gente faz mais tranquilo, dado que não é algo estritamente necessário. E aí, se sobrar um tempo no final, o que eu acho que não vai acontecer honestamente, a gente consegue implementar as coisas mais facilmente. Justo. E o Will também falou que a gamificação não é essencial, né? Não é o Exato. principal. Era que nem eu tava falando. O ideal é que. O ideal não, né? O estritamente necessário é que as funcionalidades da nossa aplicação estejam ok. A gamificação não é funcionalidade da nossa aplicação. Então, tipo, não é algo nesse. Por exemplo, a nossa aplicação funciona independentemente da gamificação. É isso que eu tô querendo dizer. O usuário tem que conseguir entrar lá, tirar a dúvida, independentemente se ele vai participar do processo de gamificação ou não. É um extra, exatamente. Só que sim, eu acho também que o Wildenberg vai tocar nesse assunto aí. Como é que o usuário gasta? Ele só ganha e não gasta? Aí a gente pode tocar nesse assunto e pode ser que ele fale pra gente que ele quer isso no MVP. Aí não vai ter onde
não vai ter para onde a gente fugir também. Ou a gente Tipo, de já qualquer deixa em forma, segundo plano aqui uma outra forma de gastar esses pontos que a pessoa ganha ali nas missões. Então, tipo, a gente já deixa em mente aqui um segundo plano simples da pessoa gastar esses pontos. de qualquer forma, a gente vai apresentar ainda o PGG para ele, ainda vai avaliar. Por mim, meu voto, então, dado essas condições, seria de deixar como para depois mesmo o desafio. E só que, tipo assim, o depois, tipo, a maior prioridade entre os depois, né? Tipo, Exato. e os outros, o que que acham? Ó, a Giovana falou que prefere deixar para depois, porque mais ou menos a mesma ideia do que eu falei ali, né, Giovana? Que tem todo um processo de aprendizagem e que ela fica um pouco apreensiva em fazer algo muito complexo, sendo que é algo que ela tá aprendendo, algo novo que ela tá aprendendo. O Arthur falou que também prefere deixar de fora do documento, e se a gente fizer vai ser um bônus. O Madioli falou que concorda, falou que é um extra, e falou que a gente podia gastar inicialmente para tirar as dúvidas dos outros às moedas. Então, quando você fosse fazer uma pergunta, você teria que gastar seus pontos. Seria uma transferência de pontos, né? Acho que foi uma das coisas que a gente tocou umas reuniões atrás também. Isso é uma questão de transferência de pontos. Seria uma das formas de você perder pontos, né? Quando eu fazer uma pergunta, eu coloco quantos pontos aquela pergunta vai valendo e aí ele meio que transfere os pontos do usuário para o outro. Eu acho que a gente pode deixar essa questão de tirar ponto se o Wilderberg falar, sabe lá? E aí a gente pode falar desse desafio, tal, trazer à tona essa complexidade e talvez estudar outra maneira. Mas caso ele fale, sabe? Porque, sei lá, eu acho que perder ponto por perguntar, não sei, sabe? Pode acabar prendendo a pessoa a não perguntar. Então, eu pensei numa ideia que é o seguinte: seus pontos eles meio que ficam em análise ali, né? Tipo, eles ficam reservados para aquela pergunta, e aí se ninguém responder, ou sei lá, você for lá excluir a pergunta, eles voltam para você. Então, desde que a sua pergunta não tenha sido solucionada, os pontos voltam para você. Então, não é como se você perdesse, é como se você emprestasse enquanto a sua pergunta tá rolando, entendeu? Boa noite, Gustavo. Pode falar, Madiane. Eu acho que a gente tá misturando questão de moeda com ponto. Porque, tipo assim, eu acho que os pontos a pessoa ganha por responder as perguntas ou fazer alguma coisa dentro da plataforma, que aí isso aí vai entrar no ranking. As moedas, elas já seriam usadas, tipo, as moedas seriam coisas para ele gastar dentro da plataforma, né? Então, por exemplo, se o cara respondeu uma pergunta de uma forma errada, recebeu avaliação baixa, ele perde moeda. Os pontos que ele ganhou, eu acho que deveriam estar no, tipo, mantendo o ranking. Eu acho que podia ter essa divisão, não? A gente pensou inicialmente em os dois serem a mesma coisa. Entendi. Pode falar. Então, tipo, é bom. Se for os dois a mesma coisa, aí é bom definir um. Tipo, um nome exato, porque aí uma hora tá falando ponto, outra hora moedas, aí, tipo assim, ponto quando fala, ao meu ver, é muito mais a questão de colocação, ranking e tudo mais. A moeda eu já vejo como coisa que a pessoa perde ou gasta. Aí a gente tem que pensar direitinho. Até a questão pela questão do baú, né? Que, tipo assim, ponto, tipo, não sei se guardar ponto num baú, mas guardar moeda num baú, pra mim, faz mais sentido, entendeu? A gente tinha colocado os dois como ouro. Então, vendo nada. Tô sim, então pode falar.
A gente tinha colocado os dois como ouro pelo tema, né? Pirata e tudo mais. E o baú, a princípio ia vir joia, né? Então, tipo, os pontos iam virar ouro. E o baú ia vir, sei lá, ouro e joia, por exemplo, pra comprar coisa de batalha, de desafio, esses trem. Então, o ponto é ouro. Só que a moeda também era ouro. Esse é o problema. A gente tinha Particularmente, pensado. Ou foi mal, pode falar. particularmente eu tinha entendido que eram os dois a mesma coisa também. A gente tinha feito uma transição de pontos por nome moeda barra ouro. E aí que entrava a questão, né? Que você ganha muito ponto, porque você responde questão, e não tinha como você perder. Então, aí que entrava a ideia de você perder seus pontos barra moedas e ouro, que é a mesma coisa, ao fazer perguntas. E antes você tinha falado, você tá mutado. Não, não. O que eu ia falar antes era que a ideia era essa mesmo. Tipo, dele escolher, sabe? Se iria querer gastar os pontos dele com uma oportunidade de ganhar mais pontos, ou se ele preferia jogar safe ali, sabe? Mas depois a gente mudou na questão de joia, então as joias daria para comprar, sabe? Porque, tipo, pontos não tem muita ligação com piratas, a gente começou a mesclar pontos com o ouro, né? Então, tipo, no final ganha quem seria basicamente o pirata mais rico, ou algo assim do tipo. Não, mas pensando desse outro lado aí, essa visão que o Majoli e o Gustavo trouxe ali, até que é bem interessante de você dividir. Não seria algo tão ruim, não, eu penso. A gente conseguiria isolar cada vez mais a gamificação ali, só que a gente teria que ter essa segregação aí mesmo, entre pontos, de fato, e ouro, né? Só que aí a gente tem que pensar o seguinte, beleza. Quando o cara, se fosse segregado, né? Quando o cara responde questão, ele ganha ouro também? Como é que funciona? Tipo, a gamificação seria tão separado que a gente teria que definir formas de ganhar ponto e formas de ganhar ouro também. Então eu acho que nesse caso aumenta a complexidade. Eu acho que se for a mesma coisa, é mais simples de desenvolver. É Mas porque é um assunto acaba a ser discutido que. também. Dá pra gente definir aqui se vai ser junto, se vai ser separado. Pode falar. É porque por a gamificação não afetar, tipo, uma pessoa que entra e não quer saber da gamificação, ela consegue do mesmo jeito, acho que não tem problema, sabe, de mesclar essas duas coisas. Porque a gamificação vai ser algo à parte, tipo, a pessoa vai querer mergulhar dentro da gamificação se ela quiser. Então acho que não precisa ficar separando essas coisas, sabe? Mas, tipo, eu penso assim, a pessoa vai escolher se quer participar ou não da gamificação. Aí, por exemplo, a pessoa não quis participar da gamificação, como que ela fica? Entendeu? Tipo, Aí porque seria aí uma a moeda vai estar pergunta? entrando. Oi? Seria uma pergunta ela querer participar da gamificação? Acreditava que não, tipo, você já entra e, Não, tipo, então, é só. porque tem o pessoal que não vai querer, tipo, não vai querer aparecer no ranking e tal, saca? Pode ter gente lá que só tá pra tirar dúvida. Vai entrar lá, tipo, uma vez por semana pra tirar dúvida de uma matéria. Aí, por exemplo, Esse se eu pessoal. entrar na. Oi? Foi mal, pode falar. Aí, tipo assim, por exemplo, se eu entrar na plataforma e eu falar, não quero participar da gamificação. Aí, tipo, eu não teria acesso à moeda nem nada. Tipo, o que eu penso é essa questão. Porque se segregar, aí consegue meio que. Eu não sei. Talvez não ser tão injusto com alguém que escolheu não, tipo, participar, saca? Porque às vezes a pessoa, sei lá, vai ter lá a questão da moeda, mas aí pode ser desafiada e, tipo, saca? Não, não sei. Acho que eu entendi o que é que o Majoli falou. Por exemplo, se pontos e moedas são a mesma coisa, e pontos e moedas é pro ranking, então quem gasta com um personagem ou gasta desafiando os outros, no fim das contas, pode estar perdendo posição no ranking, sendo que pode ter um cara que só farma ponto infinitamente respondendo questão. Só que aí também entra a questão, né? Estratégia do game ali. Eu acho.
Aí vai dar criatividade e estratégia de cada um, sabe? Porque eu acho que se a gente restringir. Porque o diferencial da plataforma seria a gamificação, sabe? Então acho que não é uma coisa boa você perguntar se a pessoa quer participar ou não da gamificação, porque, tipo, por exemplo, vamos pegar exemplo de softwares que tem gamificação. O Duolingo. Ele não pergunta se quer participar ou não da gamificação dele. Você já entra e, tipo, vai a você se você vai levar a sério essa gamificação ou não, sabe? Eu acho que, na verdade, a maioria dos softwares são assim. Já são, tipo, porque é feito para justamente deixar você ali fisgado. Como se perguntasse, você, sei lá, para mim não faz muito sentido, sabe, deixar uma pergunta participar da gamificação. Porque o conceito da gamificação é fazer você ficar ali mais vidrado na aplicação, sabe? De uma forma mais indireta. Pode falar, Luiz. Não. Porque assim, eu penso assim, se a gente colocar a pergunta se você quer participar ou não da gamificação, eu acredito também que entra naquela parte da temática, sendo pirata. Então, se você não quer da gamificação, a gente teria que fazer um, tipo, dois estilos, um com a temática de pirata e outro sendo sem essa temática. Eu acho que seria ainda mais complicado, não? Essa questão? É, Porque você tem que fazer dois estilos diferentes, né? Não sei. Não, o que a Maria falou aí faz muito sentido. Foi mal, ô, Maria, te chamei de Letícia. Ô, Letícia, te chamei de Maria. Eu vi teu Além de ser nome uma... de... Beleza. Realmente, não pode ter essa segregação entre participar da gamificação ou não. Tem que ser ou participar do ranking ou não participa. Não pode ter isso. Senão a gente vai fazer dois sistemas. Tanto de interface quanto de back-end. Então, esse negócio de participar ou não da gamificação é inviável. então, beleza. Eu acho que eram esses os pontos, né, a serem tragos. Então, meio que ficou que não vai ter pergunta, né? A pessoa já vai participar da reunião, da gamificação direto, né? Seria isso? Então vai deixar só a questão de não participar do ranking, mas a gamificação deixa padrão, né? Aí Exato. a gente pode. Eu, por mim, também nem colocaria essa questão de não participar do ranking. Mas é porque a gente tem uma questão que é o seguinte, a plataforma fica anônima e eu acho que o usuário escolhendo participar do ranking é um ranking mais justo, dado que você só vai ter pessoas no ranking que realmente querem participar. Entende? Vamos supor que tu tem um cara lá que ele não quer participar do ranking, só que todo dia ele entra na plataforma e responde 300 dúvidas. Ele pode ter 1 milhão de pontos, sendo que você que quer participar do ranking, e esse cara não quer participar do ranking, ele só tá respondendo o que ele quer mesmo. Pra ele tanto faz. E aí chega Mas você que quer isso participar do ranking, e aí você responde lá o máximo de questão que você consegue, você ainda não passa desse cara que não quer participar do ranking. Tipo, ele não quer que o pessoal saiba quem que ele é, tá ligado? Ele é usuário anônimo. seria essa questão de usuário anônimo, então, né? Exato. Por isso que tem que ter essa Tá. questão do ranking. É uma opção Então, de não tipo, para participar, nosso você, config já resolve, exato. certo? Para você então participar do ranking, você teria que pôr seus dados ali. Exato. Na verdade, a gente já tem os dados do usuário, né? A gente só vai optar por não mostrar ou mostrar eles. Certo? Acho que isso pode até ser decidido com o Will também, ver o que ele acha. Exato, exato. Essa questão a gente Como é tinha uma... até validado já. Tava lá acho que nos ele já... requisitos Acho que foi ele que deu essa ideia, se eu não me ele engano. validou. Foi? Assim. Então a palavra dele é que manda, né? Não, é um negócio bem simples da gente fazer ali. Tipo, na hora de computar o cálculo do rank é só buscar só os usuários que tem essa opção ativa ali, como o True no banco. E aí já era. Beleza, acho que
Tem mais alguma coisa pra definir ali da gamificação ou não? Tem. Que o Major tinha falado de perder ponto caso a pessoa aceite o desafio, né? Só, só para já fechar aqui, que essa questão de desafio, eu, depois de pensar um pouco, concordei. Realmente é melhor, tipo, a pessoa só recusar o desafio e não perder nada, sabe? Porque ela já vai estar se arriscando ao aceitar o desafio, de perder os pontos dela, e pode ser que isso impeça a pessoa de entrar na aplicação, porque ela meio que vai ser obrigada a escolher entre aceitar ou recusar, e aí ela fala, sei lá, não vou querer entrar no aplicativo porque eu não quero aceitar, sabe? O negócio. E os outros, o que que acham? Beleza. Então, então podemos deixar assim, deixa eu atualizar aqui. Tá, tirei essa parte ali do brainstorm. Beleza. É, agora, agora falando do documento em si. Ah, pode falar, David. Foi mal, não vi. Não, pode puxar aí. Eu vou puxar no final aqui o que eu tenho pra falar. Que é Beleza. off-topic. Ah, agora falando sobre o PGG, então, a gente pode começar já ele. Eu pensei em dividir do mesmo esquema que a gente fez lá no outro documento. Então, a gente seleciona quem cada um vai fazer as, as tarefas, né? As divisões ali dos tópicos. E a gente vai fazendo. Majoli e David, vocês estão com a questão do documento de visão. Se vocês quiserem, acredito que vocês já podem sair, né? Mas se vocês quiserem ajudar também, não tem problema. Mas, enfim, a gente entende também se vocês estiverem cansados, algo do tipo, também a parte de vocês é ali da questão do documento de visão, né? Mas, beleza. Eu já tinha adiantado um pouco a questão do Octalysis, explicando o que é todos os core drive lá do Octalysis. E, e a gente já pode começar a falar ali da gamificação. Então, seria ali na última folha, né? Escrita a gamificação, e aí a gente separa o que cada um vai explicar. Mano, Beleza. se quiser. Ah, não, falei, David, foi mal, te cortei. Não, eu ia mais dar um parecer geral aqui sobre o documento de visão. Particularmente eu tô fazendo umas coisas ali ainda, não. Falta muita coisa pra mim. O Schmadioli tá mais adiantado ali, então acho que ele seria o mais propício, se fosse o caso ali de ajudar no PGG. Eu não consigo tanto, mas eu vou estar sempre por perto ali, vendo as ideias e contribuindo com o que eu puder. Aí, só pra falar sobre o PGG aí, PGG não, foi mal, documento de visão. Quando a gente terminar o documento de visão, a gente faz uma apresentação interna aqui na equipe para todo mundo ficar ciente do que é que tá escrito lá e se o pessoal concorda e tal. A gente pretende terminar antes do prazo final para também enviar para vocês revisarem ali e ver se tem alguma coisa para adicionar ou não. E aí tem uma coisa que eu tenho que ver, vou aproveitar que tá todo mundo aqui do documento de visão, que é a gente precisa definir funções ali que pede no documento de visão. Então, tipo, quem que vai ser dev, quem que vai ser PO, quem que vai ser tech lead, se vai ter essa divisão ou não. Mas aí aqui não tá falando, eu ia puxar isso mais off-topic ali no final da reunião, uns pontos que eu tenho para falar aqui com todo mundo. Beleza. Ah, Major, então você vai ficar na questão do PGG ou no doc de visão? Então, eu ia falar, tipo, que eu posso ajudar no PGG, só que de forma síncrona, porque eu vou ter que jantar e depois eu vou ter que pegar uns negócios requisitos pra colocar no doc de visão. Aí tu me fala um tópico lá do PGG pra eu fazer que eu faço. Então, beleza. Qualquer coisa, tipo, a gente pode organizar aqui. Se sobrar alguma coisa, aí a gente coloca pra você mesmo. E relaxa, pode ir jantar, mano. Tranquilo. Então tu me passa lá no Uhum, grupo. Aí fala o beleza. tópico que eu faço, que aí eu faço até sábado, tá de boa? Que a gente traga Uhum, segunda. beleza. Aí hoje eu
coloco lá também, pro David agora, né? Tipo, coloco lá os requisitos que no tópico 4 tá pedindo. Aí lá pediu pra fazer, tipo, indicou, né, fazer uma diferenciação entre os que a gente tem que fazer, os que são interessantes fazer e os, tipo, que não são tão necessários, né? Tipo, que pode jogar pra frente. Aí no documento de requisitos que a gente já fez e o validou, é, todos fazem parte da aplicação, né? Todos são aquele mush, basicamente. Aí tu acha que eu faço essa diferenciação ou não, David? Peraí, fala de novo. A Tipo assim, diferenciação entre o quê? ele tava falando que seria interessante, né, no tópico 4, quando colocasse requisitos, falar, tipo, aqueles que são, tipo, precisam realmente ter feito, tipo, para funcionar a aplicação, ou aqueles lá que podem ser, tipo, feitos posteriormente, aqueles que não são tão necessários agora no momento e tal. Só que aquele documento que a gente tinha feito de requisitos, são todos pro MVP funcionar tipo, realmente, saca? Funcionar da melhor forma. Aí tu acha Entendi. interessante ainda assim tentar fazer essa diferenciação ou pode só colocar os requisitos lá? Não, é bom a gente tentar diferenciar ali. Como a gente já tem os requisitos, é complicado essa questão. A gente pode ver com o Will também. Ali sobre se a gente vai precisar mudar o documento de requisitos. Mas eu acho que não tem muita coisa ali que tá fora, não tem? Não, a maioria é realmente o que a gente precisa fazer. É, então. Acho Aí que eu só a acho que eu gente vou colocar colocar essas questões ali. Marca o que é. Põe lá o que. Pode pôr o que é fora do escopo, entre aspas, ali, né? Que a gente vai tipo, fazer depois, não é prioritário. Mas acho que a maioria das coisas que a gente colocar no documento de divisão, que eu me lembro, é prioritário. Então eu vou colocar a Marca maioria só os como que não prioritário. for ali. Os que você Tranquilo. tiver dúvida, você me avisa. Que aí eu vejo. Então, suave, Mas, então. mas bota lá qualquer coisa, depois a gente até atualiza esse documento de requisitos aí. De boa. Inclusive, na reunião passada eu tinha adicionado tipo, uns 2 requisitos a mais que eu tinha pedido, né? Aí tem que mandar uma nova versão lá pro GitHub. Aí a gente tem que ter todas as versões lá, né? Mas aí sempre mandando a mais atualizada lá no Aprender caso o professor peça. Então eu vou colocar essa versão mais atualizada no doc de visão, beleza? Beleza. Aí É, não sei nem se é pra criar uma pasta ou já tem lá uma pasta de requisitos lá no. tem, no caso, você sempre substitui o arquivo. Só que lá tem uma tabela lá de versionamento, você incrementa uma versão lá, entendeu? Tipo, o Beleza. histórico a gente já vai ter a partir do próprio GitHub ali. O histórico de versionamento. Se a gente precisar pegar, é só puxar os commits anteriores. Então Ah, não precisa beleza. criar outro arquivo. É no mesmo arquivo. Ah, então só vou clonar lá o repositório e atualizar nesse documento mesmo. Isso. Fechou. Beleza, gente. Eu separei aqui de forma bem rápida. Tá lá na parte ali do brainstorm, se vocês quiserem ver mais ou menos de forma dividida. Quem vai ficar com o que não, a gente pode decidir agora. Mas separei com os espaços aí, grandão, entre uma parte e outra. Ficou 6, então daria um tópico para cada um mesmo. Essa parte de ranqueamento, pontuação e perfil. Quem gostaria de ficar para explicar? É bem simples. Se quiser, eu Posso explico, ficar. mas se tem. Ah, deixa eu perguntar, tem algum, sei lá, um PGG aí pra gente entender como é que é aqui? Creio eu Ah, que quem não é da orquestra aqui não sabe nem o que é isso. É porque tá, calma, eu vou explicar. Não tem muito o que mostrar, para falar a verdade, mas explicando já dá para entender. É basicamente um documento que a gente vai explicar para uma pessoa de fora, no caso, imagina se estivesse explicando para o Will todos os Uhum. elementos que vão ter dentro da gamificação. Então, tudo isso que a gente decidiu no brainstorm, a gente vai só pôr na escrita mesmo, entendeu? Tudo que a gente falou, tudo que a gente vai fazer durante a gamificação tem que estar tudo escrito, sabe? Para ele Sim, poder entender como vai ser a gamificação. perfeito. Então, tipo, sei lá, nessa questão aqui de ranqueamento, pontuação e perfil, a gente cria um tópico sobre isso e vai falar sobre esses 3 temas, de como que vai ser o ranqueamento, através dos pontos, não sei o quê, e o perfil você vai conseguir ver esses pontos, essas coisas, entendeu? Uhum.
Então, o Will ou o Arthur que vai ficar nessa parte? Deu pra todo mundo entender? Ou tem alguma dúvida? Deu pra entender, deu pra entender. Tu vai querer, Beleza. Will? Se quiser, vou pegar. Viu? Pera, é que eu tô confundindo. Vocês estão, acho que você tava falando do Will do Wildenberg. É, realmente. A gente tem que começar a usar o Wildenberg mesmo. Sei lá, Não, cliente. beleza. É, pode ser. É, posso ficar com essa parte. Tá, beleza. De compras e explicar o desafio. Posso ficar com essa parte então, já que tinha pensado no desafio. Beleza. Essa questão do título, tá só o título menorzinho, e aí seria meio injusto. E aí, tipo, aqui a gente já podia definir, no caso a pessoa que vai ficar responsável, definir quais são os títulos já, sabe? Detalhar eles. Quem pode ficar? Eu posso ficar com esse. Beleza. Aleatoriedade no ganho de recompensas, então falar dessas missões que tem os baús e só. Quem pode ficar? Pode ser eu. Beleza. Artefatos eu queria ficar porque eu tinha pensado, né, na ideia e tal, eu tinha explicado para vocês. E itens especiais, então ficou Gustavo, você pode fazer? Falando sobre esses itens especiais. Beleza. E aí essa parte de artefatos e itens especiais e o desafio também, deixar para preferência para falar ali por último, porque eles não são o essencial, né, da gamificação, tipo, é um depois só. Então é isso, gente. Beleza. Ah, uma coisa. Já que eu vou ficar responsável por, né, tentar decidir, assim, os títulos, aí vocês gostariam, tipo, de algo mais genérico? Ou algo também baseado em algum filme, em história, sei lá. Eu tinha pensado em fazer, tipo, pode pôr algumas referências, talvez, sabe? Não deixar Hum, claro, tipo, esse negócio David Jones, sei lá, sim, sabe? Deixar algo assim, mas uma referência. isso. Seria legal? Tá, Mas beleza. misturar, né, com coisas reais também. Tá, vou ver o que eu faço. Isso. Aí, caso alguém ainda tenha ficado alguma dúvida, seria mais ou menos essa parte aqui, que eu coloquei ali embaixo de artefatos, se vocês quiserem dar uma olhada para o que está em negrito. É uma descrição mesmo, uma descrição bem detalhada sobre a atividade, né? O que a gente pensou da gamificação.
Não é Ô, só Ian, isso, óbvio, né? Mas é só o começo. Oi. a parte de missões que você falou que não tinha entrado no documento, vai entrar ou não? Vai, tem que entrar. Mesmo essas coisas que a gente fala que, tipo, pode pôr depois, mas tem que pôr. Entendi. Mas, tipo, É, deixa explícito, sabe? Que não é função, tipo, obrigatória. A gente pode deixar um ok. tópico separado. Beleza. É que do tópicos que eu ia preparar pra puxar aqui era sobre a gente, quando for escrever essa parte de missões, acho que a gente vai ter que definir como vão ser as missões, né? Ali já. Tá, Aí beleza. eu A acho gente pode. que seria interessante a gente já deixar pelo menos ter uma ideia ali de como vai ser a missão. Uhum. É quando. Deixa eu ver, missões. Eu não sei se você já vai pôr pra É. fazer isso aí hoje, ou tipo, vai ter outra reunião ou algo do gênero. Mas Não, aí a quando ideia tiver essa seria reunião, agora mesmo. você. Né? É porque um dos tópicos que eu Seria ia puxar agora. com vocês aqui ia ser exatamente sobre essas missões aí. Então, Feitiço. beleza. Pode ir falando e a gente vai fazendo ao mesmo tempo também. Pode falar, Letícia. Em relação aos títulos, né? No caso, a pessoa escolheria qual título ela é, ou seria de acordo com as missões? E aí seria atribuído um título a ela. Uma coisa que a gente não decidiu. Então, uma votação. Eu, particularmente, acho que é mais fácil implementar de o título ser substituído automaticamente, de acordo com a quantidade de pontos dela. Mas, por Tem uma exemplo, questão aí também. é, Pode falar, Letícia. pode falar. Depois eu. Não, eu só ia falar, por exemplo, mas aí a gente teria que colocar como que, por exemplo, eu gostaria de ser, sei lá, chamada de capitã. Mas se alguém quiser ser chamada de capitão, tipo, como faria? Teria que ter alguma coisa pra diferenciar, não? Dá pra fazer o seguinte: A fazer o personalidade. aplicativo ser binário. Aí É, existem títulos masculinos e femininos. Dependendo do level que você tá, você é o título masculino ou o título feminino. Ou a pessoa poderia só colocar, tipo, na hora de fazer o cadastro, né? Tipo, sexo feminino, sexo masculino, e aí só fazer essa alteraçãozinha lá no display, não? É, Sim, então, eu foi acho que. exatamente o que eu É. falei. Ah, tá. Não, mas beleza. Eu ia falar outra coisa que é o seguinte: os pontos são infinitos. Então, acho que vocês já entenderam o problema, né? Teria que ter nomenclaturas infinitas. Ah, não, Então, mas só deixar um máximo ali. então, daria pra fazer isso, deixar o máximo, só que a gente teria que estar lá, definir um máximo. Então, tipo, 10 nomenclaturas diferentes, depois que o cara chega na última, acabou. Mano, o Ou que a gente então pode daria pra gente fazer fazer? um sistema de gerar nomenclaturas também. O que pode fazer é tipo um Clash of Clans da vida. Bota lá, tem as ligas, né? Então, sei lá, até 400 pontos é um marujo. Aí, sei lá, 2.000 pontos aí é capitão. Aí, enfim. Aí quando chegar em uma determinada quantidade de pontos, dali pra frente vai ser só, sei lá, é, Jack Sparrow, sei lá das quantas. Tipo, aí mantém. Aí na temporada que vem vai gerar todos os pontos, né, de geral. Vai ter só o ranking histórico e depois o ranking da temporada. Aí o título do cara vai voltar. Beleza. Então, os títulos vão ser limitados, todo mundo concorda? Sim. Eu tinha pensado nessa ideia que o Majori falou mesmo.
Beleza, você quer falar alguma coisa, Letícia? Eu só esqueci a mão levantada aí. Tinha esquecido. A mão Beleza. já tava doendo, coitada, levantada. Alguém pode mandar os tópicos aqui no chat do documento aqui no chat? Calma, não entendi. Ah, tá, acho que eu entendi. Tipo, ranqueamento, pontuação, divisão, perfil. Vou mandar pra ti, peraí. Outra coisa que a gente discutiu, né, que eu vendo aqui o documento de requisitos. No ranking vai ter que ter as médias, né, do tutor, então tipo, sei lá, até 5 estrelas, né, o máximo. Aí vai estar lá, tipo, fulano de tal, capitão, média 3,5. E aí ele vai ter também a quantidade de atendimentos completos. Então, por exemplo, quando o aluno finalizou o atendimento, aí contou mais um. Aí, tipo, sei lá, tem 1.000 atendimentos na plataforma. Uma parada assim. Aí a gente foi uma coisa que ele tinha comentado. E aí outra foi também a duração, né, de 6 meses de cada temporada. Ó, o Gustavo perguntou se os itens especiais vão ter impacto na mecânica da gamificação. Por exemplo, bônus em moedas ou algo do gênero. Cara, vai. Cadê? São dois, né? Tem o multiplicador e as apostas. O multiplicador, ele é de acordo com a quantidade de semanas. Tipo, pensa na ofensiva do Duolingo, né? Então, tipo, a partir de um determinado tempo vai acionar o multiplicador, que, por exemplo, se você sempre se mantém fiel ali ao aplicativo, sempre respondendo as pessoas, cada vez mais o seu multiplicador vai indo, aumentando, né? Então, a gente pode pôr por semana, a cada uma semana o multiplicador ele aumenta, e as respostas que você vai fazendo para as pessoas vão cada vez mais ganhando mais pontos, sabe? Então, tipo, se você responde uma pessoa, tipo, você responde já no aplicativo há 3 meses, o seu seguidos, né? Tem que ser seguidos, senão você zera tudo. 3 meses seguidos, uma resposta sua, você vai conseguir mais pontos do que uma pessoa que responde uma hora ou outra, sabe? Pode falar. Mas esses itens especiais, tipo, eles seriam comprados com as moedas? Como é que isso Isso, funcionaria? com as joias. As joias compram eles. Fechou. E a aposta, você lembra? O que seria a aposta? Não lembro muito bem. É de É um período que você mesmo aciona, que só funciona para você mesmo. Então tudo que você vai receber vai ser dobrado. Então seja recompensa ou seja coisa ruim, sabe? Tudo que você vai receber vai ser dobrado por um determinado período de tempo, mas é só para você. Beleza. Sobre as missões ali, gente. O tópico que eu ia puxar, quando vocês vão escrevendo aí, eu vou falando aqui a minha visão. A gente tem que definir se, por exemplo, as missões vão ser algo do gênero. Ajude 2 usuários e, sei lá, ganhe 10 pontos. Uma coisa assim. E também como exatamente o usuário vai participar dessas missões. Acho que foi o Ian que tinha falado que ele podia comprar a missão para participar da missão. Essas são coisas que a gente tem que definir. E a complexidade das missões, tem missões mais complexas, mais simples, se vai ser por ranking, então vamos supor, o cara tá no ranking de pontos de 0 a 100. Então as missões dele são mais fáceis do que, sei lá, para um cara que tá no level, sei lá, no ponto 200. Tem todas essas questões aí que a gente tem que definir para isso aumenta a complexidade técnica ou não,
E acho que vai ter que ficar aí no plano geral de gamificação também, quando for escrever a parte das missões. Eu imaginei como se fosse tipo conquistas. Tipo, imagina a conquista de, sei lá, videogame, Xbox, sei lá, até da Play Store mesmo. Então, tipo, elas já estão fixas, você dá pra ver elas, e aí quando você conquista, você ganha os pontos dessa conquista, né? Então, tipo, imaginei dessa forma. Então, tipo, a gente já deixar fixo, tipo, sei lá, às vezes você vê conquista de jogo, aí, tipo, sei lá, colete cinco itens opcionais. Aí a próxima, colete 10 itens opcionais. E a outra, colete 20 itens opcionais, sabe? Fazendo dessa maneira. E alternando, óbvio, né? Não ficar só nisso. Eu pensei assim. Entendi. Beleza. Aí eu tava pensando aqui, as missões, essas missões elas precisam ser bem elaboradas, dado que, sei lá, pelo menos na minha mente aqui, a única coisa que vem é, tipo, ajude tantos usuários. Só que como você falou aí no final, não dá pra tudo ser igual. Então, acho que esse lance das questões, ó, das missões, vai ser algo mais complicado que talvez a gente precise marcar outra reunião e uma reunião com o Will para definir ali exatamente quais que vão ser. Assim, eu particularmente só se vocês acharem necessário o Yu também. Mas eu particularmente acho que não precisa pôr todas aqui. Tipo, a questão dos títulos eu acredito que precisa pôr todos, mas das missões não. Pode dar alguns exemplos, sabe, no PGG, mas só se ele achar que precisa pôr mesmo. Mas enfim, dá pra pôr, tipo, de entrar no aplicativo. Então, sei lá, entre no aplicativo por 3 dias seguidos e aí a pessoa ganha também. Dá pra pôr desafio uma pessoa pela primeira vez e aí você ganha recompensa. Desafio uma pessoa 3 vezes. Dá pra pôr faça uma pergunta também. Dá pra pôr bastante coisa, sabe? Complete seu perfil. Justo, beleza. É que eu tô fazendo essas indagações aqui, não é nem pra gente colocar no plano geral de gamificação, não. É só pra eu ter mais ou menos uma ideia aqui de como é que a gente vai estruturar ali é, essa questão mais técnica ali. Principalmente do back-end, né? Dado que esse é um trabalho que vai rolar ali mais no back-end, essa questão de verificar se o usuário ganhou missão e tal. Então, depois eu vou repassar ali pra equipe, que só tá eu e o Madioli aqui e o Gustavo, que é do back, ou é o Arthur? Não lembro. Deixa eu ver. Will. É o Will? Ah, é o Will. Olha, errei os dois. Beleza. A gente só tem nós três aqui, tem a Sofia e o João ali ainda, que é do back-end. Então depois eu tenho que repassar essas coisas tudo pra eles, né? Dado que eles não estão aqui na reunião. Não, mas tá certo. O bom dessa parte do PGG é que a gente vai abrindo e vendo coisas que a gente não discutiu, sabe? Porque quando vai detalhando, a gente percebe que talvez a gente não detalhou tanto. Exato. Letícia? Eu queria decidir com vocês. Vão ser quantas patentes mesmo? 10? Por mim, pode ser. Eu acho que fechando o número aqui, né? E aí teria que decidir mais ou menos o grau de pontuação, né? De cada uma. Isso. Então. Esse aí é um tópico complicado, porque a gente teria que definir um É, ponto base ali. Mas porque tem eu que. pensei inicialmente, tipo, de 0 a 100 a cada. De 100 em 100, no caso, né? Cada Ah, título ali. Mas ah, como esse é um número volátil, dá pra gente mudar facilmente ali. Mas se você quiser só definir um range aí, tipo, de 0 a 100, 101 a 200, 201 até tal. E aí de 1000 beleza. até Eu infinito. tava pensando, tipo, sei lá, eu tava pensando, até 2000 é a mais baixa. É, Tipo, eu tava então, pensando no mais alto. vai depender, tipo, de quantos pontos o usuário vai ganhar numa questão, né? Você vai ter, tipo, você ganhou É. 2 pontos numa questão, ou se ele ganhou, tipo, 100 pontos por responder uma questão. As Então, tipo, missões vai depender também. do fator multiplicador ali, que Isso. a gente vai usar Então, eu vou nas colocar pontuações das questões. Beleza, então eu vou colocar aqui um valor simples, só pra gente ter uma base. Vou tentar decidir aqui, né? Então, fechou às 10, eu acho que é o suficiente. E é isso. Beleza. Mas Então, leva em pode deixar no consideração. documento falando que esse valor provavelmente vai ser alterado, sabe? Tá, beleza. Uhum. E aí,
No caso, a gente vai levar em consideração só a pontuação mesmo, né? Isso. Isso. Beleza. Fechou. Cara, tava pensando, tem que ter também o título especial pro cara que ganhou ali no ranking, né? Verdade. Aí tem que deixar estipulado isso também. Aí você Talvez os bota aí, 3 Letícia, melhores, eu acho. Exato, pode ser, pode ser. Aí você tem que botar aí, Letícia, também que, tipo, Tipo, os ah, 3 melhores pontuados no ranking terão o título tal. Aí, a gente não definiu o título ainda, né? Mas só bota lá uns asteriscos, uns tracinhos, qualquer coisa. eu pensei numa coisa, mas não sei se seria difícil. Mas pensa comigo, tipo, eu nessa temporada, eu, sei lá, fiquei entre a primeira colocada, né? E aí, digamos que, sei lá, teria como talvez ter um dourado no meu nome, ou então, tipo, o segundo um prata e o terceiro um bronze, talvez, tipo. Você acha que seria muito complicado? Não, Tipo, tranquilo. Isso é mais visual, tipo, é um negócio mais tranquilo de se fazer. Aham. Porque, tipo, vamos supor, você imagina aí no front-end, você vai receber lá que a pessoa ganhou em primeira posição. Dado que você sabe que a pessoa ganhou em primeira posição, é um if pra você, sei lá, mudar a cor, adicionar uma coroinha no nome da pessoa. Uhum, Então, tipo, é um trabalho mais simples, é um trabalho mais de front-end ali. entendi. Tipo, não altera muito a lógica do negócio. Então é tranquilo. Entendi. Acho que é uma Dá pra boa mesmo colocar, fazer isso. tipo, dá pra colocar um nome, tipo, diferente, por você ter ficado, sei lá, no primeiro lugar, segundo. E também, sei lá, um detalhezinho ali, né, de front. Acho que seria legal. Exato. Tem uma parada interessante também que dá pra fazer, que é toda vez que terminar uma temporada, ele enviar tipo uma espécie de broadcast pra todos os. Só que aí também já é uma feature ali, né? Que eu tô dando ideia aqui. Ele mandar uma espécie de broadcast ali pra todos os usuários do app, falando, tal pessoa terminou a temporada em primeiro, tal pessoa terminou em segundo e tal pessoa terminou em terceiro. Pra, tipo, dar uma visibilidade pro pessoal do ranking. Porque quem tá no ranking de fato quer ter visibilidade, né? E aí quando a pessoa entra no app aparece lá uma mensagenzinha, tais pessoas terminaram a temporada em tal posição no ranking. Vai dar uma menção honrosa ali pros 3 primeiros. Seria legal. Que entraria naquela questão que o Will falou da pessoa que ajuda, que ela gosta, né, de ver, tipo, progresso e tal. Exato. Arthur? Opa. O prazo, no caso, do desafio, a gente já tem definido? Tipo, quanto tempo vai durar a batalha? Não, tem que definir. Cara, Quantos dias? Uns 3? particularmente eu tinha pensado em 2? ser volátil isso. Agora, não sei se ia ser fixo também. E aí? Acho que é melhor deixar fixo. Então. Mais quantos dias? Uns 3? 2? Acho que 3 Cara, também. 3. Beleza. Isso aí o Wildenberg ele também pode olhar e querer mudar também. Pode pôr É, 3.
Uma dica que eu posso dar, caso vocês achem que não tá muito claro, pode pedir pro chat, tipo assim, chat, avalia, você acha que tá claro isso daqui para uma pessoa que é de fora da gamificação? Sabe, falar, eu tô fazendo um plano geral de gamificação, você acha que essas ideias aqui estão claras, sabe, para qualquer um entender? E aí ele pode dar umas ajustadas no texto. Pessoal, vou precisar dar uma saída aqui. Eu tinha mais 2 tópicos pra puxar ali, mas como vocês estão engajados aí, depois eu puxo ali com todo mundo do time. Acho que vai ser até melhor, porque acho que depende ali de todo mundo. Um é sobre o documento do divisão ali e o outro era mais sobre o nome do app mesmo, porque a gente tinha que ter algumas ideias ali, mas dá pra gente puxar depois, marcar uma outra reunião que a gente define isso. Mas é isso, eu vou indo lá se vocês precisarem de alguma ajuda, ou se alguém tiver alguma coisa pra falar aí ainda comigo. Beleza, mano, tranquilo. Gustavo, dos itens que você deu aí a ideia, eu curti desse que você falou de pontos perdidos em desafios e o outro de multiplicador de moedas, né? Esse pausar cronômetro é complicado. Não sei qual que é a viabilidade de implementar, mas esses outros dois que você postou aí é muito bom. Aí você falou que não sabe o nome, só bota lá a ideia, depois define o nome. Qualquer coisa pergunta pro chat GPT, ele define o nome de acordo com a gamificação e já era. Mas é isso, vou indo lá, pessoal. Valeu, boa noite pra vocês, hein? Então, boa noite. Falou, boa noite. Eu tenho uma dúvida aqui. É, as moedas e a pontuação ficaram acordadas que vão ser a mesma coisa? Isso, pelo que eu me lembro, foi isso, né? Sim, beleza. Então, aí só pra eu escrever aqui certinho. As patentes vai, tipo, ficar lá debaixo do nome da pessoa e vai aparecer no ranking pra todo mundo ver, né? As pessoas que optarem Uhum. por participar do ranking. Mas aí, por Isso. exemplo, também vai aparecer no perfil da pessoa, tipo, porque querendo ou não, eu vou estar, tipo, anônima pra você, né? Se eu optar por não participar. Mas aí, ao entrar no meu perfil, vai estar lá minha patente, por exemplo. Ou não. Eu acho que seria uma boa. Seria interessante, né? Mesmo que Uhum. não veja, mas pelo menos, tipo, a gente deixa que fique pra todo mundo. A Sim, sim. gamificação participando do É. ranking. Beleza. Vou descrever isso aqui então.
Uma coisa interessante também de escrever é os benefícios, né? Que isso traz. Então, sei lá, pensamento estratégico, competitividade, essas coisas também é bom colocar em cada um dos tópicos. Outra pergunta aqui também. Vai ter, tipo, joia no coisa que eu não lembro se foi comentado. Ou vai ser só o ouro mesmo? Tipo, apostar joia que você fala? Não, mas para comprar, por exemplo, o desafio vai ser comprado, não vai? É, Vai por comprar joia. com ouro? Ah, tá. Beleza.
Outra coisa, eu queria perguntar. É, o prazo para esse documento é até que dia mesmo? Segunda. Segundo. Beleza. Então, queria ver com vocês de eu sair agora, porque, assim, já que o meu coisa é de títulos, né? Eu acredito que eu não vou conseguir, pelo menos, fazer todas agora, visto que, tipo, precisa de uma certa criatividade, uma pesquisa maior. Então, é isso, tipo, não teria problema, né? Beleza, acho que não. Você já descreveu certinho como é que seria ele? Sim, eu tô fazendo umas anotaçõezinhas de como vai ser, né? Como vai aparecer. Eu falo a questão, tipo, de decidir mesmo os nomes e Uhum, tal. Eu vou ter que dar uma pesquisada maior, né? uhum. Não, não tem problema não. Beleza, então. Boa noite pra vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Uma dúvida. Além do perfil ter a possibilidade de você ver a quantidade de ouros e de joias, qual foi mais alguma funcionalidade que ele deveria ter? Acho que, como eu tinha falado, dos títulos e. Quer dizer, do título, né? No caso da pessoa. Eu acho que só, né? Não me lembro de outra coisa. Hum, pelo que eu tô analisando aqui, acho que só o título que poderia encaixar mesmo. Eu acho que é só isso mesmo. Beleza.
Gente, queria mostrar aqui para vocês um negócio que eu fiz, porque, assim, nem pensava fazer, mas eu pensei, e se tivesse? Talvez ia ser legal. Eu não sei se vocês já viram, mas, em- cara, não tô pelo computador, vou mostrar aqui pela câmera do celular mesmo. Ó, tipo, lá no o Octaris, né? Tipo, ele tem essas coisas assim, né? Tipo, porque ele em si é um octógono, só que aí ele vai se moldando, né? Tipo, porque, por exemplo, aqui o 2 ele é muito mais forte, né? Tipo, esse Core Drive 2 ele é muito mais forte do que o Core Drive 3. Aí ele vai puxando assim, né? Como se fosse tipo um gráfico de FIFA, né? Para quem já jogou e tal. É esses tipos de gráfico assim, né? Que você vai puxando para determinado tipo de familiaridade. Só que eu achava que tinha como fazer isso pelo próprio site do grupo do Octaris, mas não tinha. E aí eu falei, velho, vou tentar fazer isso no Figma. E aí eu cheguei nisso daqui, e aí que você aperta aqui, calma, deixa eu abrir aqui. Você aperta aqui na linha, e aí você pode alterar, né? Tipo, você vem aqui, traz, puxa para cá, o 3, o 8 você consegue puxar para cá, sabe? Aí eu pensei em, tipo, adequar nossa gamificação de acordo com esse pôr no documento. O que vocês acham? Bom demais. Fica mais visual. Pois é, pois é. Mano, curti e, tipo assim, se tu mandar essa ideia pro pessoal do Octalis, seria interessante, tá? Tipo, falando sério mesmo. Como assim, tipo, pro pessoal do Octalis? Eles botariam um negócio desse assim desse assim no site deles, entendeu? Então, velho, realmente, tipo, pô, porque na minha mente tinha, sabe? Mas não tem. Então, pô, é uma ideia do caralho, tá? Hum. Sei lá, mano, manda um e-mail, uma parada assim. Então, velho, vou abusar do meu inglês aqui. Não, mas é sério, pô. É uma ideia boa, mano. Pô, então, velho, falta, velho, no site deles, isso daí eles iam conseguir muito cliente, assim, sabe? Então, Envia o zap pro Yuka Tchau e fala isso aí pra ele. Vou estar lá agora mandando no PV dele.
Gente, eu vou ter que ir indo, viu? Boa noite pra vocês. Vai lá, boa noite. Boa Boa noite. noite. Tipo, olhem lá como é que ficou. Ficou engraçado o da nossa gamificação. Tipo, é interessante ver que tipo, a gente puxou bastante pro lado direito do cérebro, sabe? Que é esse lado direito da gamificação. Tem muitos pontos fortes, principalmente ali em influência social, imprevisibilidade, essas coisas. Pô, ficou da hora, hein? Eu Caramba. gostei. Não esperava que ia puxar tanto pro Black Hat. Então, realmente, mas assim, foi o que eu analisei, sabe? Depois, se vocês quiserem dar uma analisada e ver se é isso mesmo, mas não deve fugir muito, não, disso. Bom, gente, mas eu não sei, todo mundo já acabou, ainda tá fazendo alguma parte? Tô quase acabando Só- aqui, eu só não sei como escrever o que eu tô pensando, que é Uhum. tipo, do limite de compra. Uhum. Aí, no caso, eu quero falar que eu quero evitar que os usuários foquem em uma pessoa, né? Só que aí, pô, vou escrever focar, que é o Insista, limite talvez. de insista, pô, será? É foda. Então, será necessário de comprar o X antes de... Acho que pode até usar foque, mas, tipo, por exemplo, não quer que os usuários Entre foquem aspas. seus pontos, ou todos os seus pontos em determinada pessoa, sei lá. Evitar que os usuários... Mas enfim, eu ia falar pra gente finalizar, que já tá tarde, já deu 2 horas de reunião. Então, E, e aí, tipo, já que é até segunda, pra todo mundo se comprometer a finalizar até segunda, sabe? uhum. E Pra finalizar aí. só. Pois é, e aí, tipo, qualquer coisa ir mandando as dúvidas lá no grupo. Uhum. Beleza. Então é isso, gente. Valeu aí, boa noite pra todo mundo. Boa Boa noite, boa noite. noite. Boa Falou. noite. Falou.